Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Bora continuar nossa gravação aqui com os itens falando um pouquinho de Paulo Freire, tá? Principalmente do livro Pedagogia da Autonomia. E eu continuo falando novamente, né, que ensinar não é transferir conhecimento, né, gente? Que nós falamos aí já em aulas anteriores, em vídeos anteriores, tá? E todos esses itens aqui abaixo, né, tem a ver com a questão aí do ensinar não é transferir conhecimento. Porque o professor, ele não é o detentor aí de todo o saber e o aluno não é uma folha em branco, tá, gente? Então, ambos, né, ensinam, ambos aprendem, tá? Quem ensina, aprende, quem aprende, ensina. Então, esse processo de troca, esse processo dialógico, né, que refere-se à horizontalidade aí do relacionamento, é o pensamento de Paulo Freire, ok? Depois, gente, nós vamos começar aqui com outros itens, né? Falando um pouquinho ainda do livro, né? Pedagogia da Autonomia, tá? Então eu vou me ater aqui aos tópicos para não ser um vídeo tão comprido, tá? E vocês que vão estar aí com o material, vocês vão adentrar depois na leitura mais funda, ok? Então, ensinar exige segurança, competência profissional e generosidade. Então, um professor, por exemplo, ele tem que estar sempre estudando, sempre se atualizando, né? E ele precisa estar seguro do processo de ensino e aprendizagem, porque o aluno depende dessa segurança, depende desse relacionamento para que possa avançar nos seus conhecimentos, ok? Ensinar exige comprometimento, né, gente? Então, um professor que não gosta da sua carreira, né, que está fazendo ali o seu papel por uma questão assim, não me sobrou nada, então eu estou sendo professor agora nesse momento, né? Então é muito triste quando nós vemos pessoas, né, que falam que era a carreira que me sobrou. Na verdade, não é a carreira que te sobrou, é a carreira que você escolheu. Tem que ser a sua carreira principal, tá? Não é o que sobrou, e sim aquilo que você escolheu, tá? Então o comprometimento já começa aí, ok? A aproximação entre educador e educando deve ser uma das preocupações centrais, porém o docente não deve perguntar diretamente o que pensam de si, deve fazer uma leitura das atividades apresentadas. Então, o professor não deve perguntar para o aluno, o que você acha, né, das minhas propostas. Na verdade, o professor vai perguntar para o aluno, na verdade, sobre as atividades, tá? E não ficar perguntando sobre a sua atuação. Não é uma coisa interessante você fazer isso, tá? Ensinar exige compreender que a educação é uma forma de intervenção no mundo, né? Tem uma frase bem famosa dele que ele fala assim que nós não podemos mudar o mundo sem a educação, né? Então assim não é uma saída, vamos dizer assim, muito fácil, né? Porque a educação é uma das partes aí da sociedade, né? Aqui o Brasil, por exemplo, vive esse contexto, né? Uma das partes muito delicadas, né? Porque ela exige aí todo um contexto, né? De escola, de comprometimento de escola, de sociedade, de família, de governo, né? Então não é uma tarefa fácil, mas sem educação a gente não interfere no mundo, tá? Até porque a gente não entende o mundo, não entende o contexto histórico. Ensinar exige liberdade e autoridade, tá? Ensinar exige tomada de consciência de decisões, tá? Então, o professor que fica em cima do muro é um professor que não contribui para a formação do seu aluno, tá? É claro que o aluno não é obrigado a escolher o lado do professor. O professor tem que deixar bem claro isso, né? Que ele tem um lado, que ele tem sim um posicionamento, mas o aluno é livre para escolher o lado que ele quer, né? Então, o aluno tem que saber que o professor tem posicionamento,
Porque senão o aluno, às vezes, aprende a pensar como professor e acha que aquele pensamento é o único possível, e não é, né? Então, o professor tem que deixar claro que, de todos os assuntos que ele vai debater, ele tem um posicionamento, sim, mas o aluno é livre para escolher o lado que ele quer. O ideal é que o professor apresente os dois lados, né? E mostre os prós e os contras, tá? Esse seria o ideal, tudo bem? Ensinar exige saber escutar. Aquele professor que só fala e não pergunta, né? Não exige dos seus alunos ali um feedback, é um professor que não está interessado em saber se os seus alunos estão aprendendo, tá? Então, o professor precisa parar para escutar, para observar, para olhar para os seus alunos, né? Perceber se eles estão acompanhando ali o raciocínio, se eles estão prestando atenção, se eles estão se interessando pelo assunto, tá? Então não dá para ficar falando e nunca parar para ouvir, observar, né? Prestar atenção no que está acontecendo na aula, tá? Ensinar exige reconhecer que a educação é uma ideologia, tá? Claro, gente, a ideologia, né, faz parte da nossa vida, né? Como eu te falei, cada professor tem o seu posicionamento, tem os seus ideais, tem a sua ideologia. Não é possível você ser uma pessoa que está alheia ao que está acontecendo, né? Não ter opinião. Isso é impossível, né? Isso estaria fora de uma pessoa crítica, de uma pessoa com criticidade, tá? Ensinar exige disponibilidade para o diálogo. Minha filhinha tá chegando aqui, gente, não vai dar para não vai dar para deixar aqui, né, oculto aqui, porque ela já arrastou a cadeira, vocês já escutaram aí no cantinho, né? Mas vamos seguir assim mesmo, tá? Então, ensinar exige disponibilidade para o diálogo. Então, conversar com os seus alunos é primordial. Ensinar exige querer bem os educandos. Gente, eu sempre observei, né, situações ali, não todos os professores, não em todas as escolas, né? Mas assim, às vezes o professor sai da sala cansado, estressado, e daí ele começa a falar mal dos alunos, ou começa, de repente, a reclamar, né, do que está acontecendo. Não adianta nada, né? Resumindo, não adianta nada, porque se reclamar, né, fosse aí a solução dos nossos problemas, o Brasil já seria um país de primeiro mundo, né? A nossa educação já seria de ponta, tá? Nossos políticos, né, já seriam aí muito mais engajados. Então, reclamar não adianta nada, tá? Então, assim, a gente precisa querer bem os nossos alunos, porque, na verdade, a culpa não é deles, né? Com relação às dificuldades que nós encontramos em sala de aula. Com certeza, a culpa está muito mais aí nos adultos, né? Que são responsáveis por eles, e eles somente estão reproduzindo aquilo que lhes foi passado, tá bom, gente? Eu acho que é importante a gente pensar sobre isso. E com isso nós encerramos, tá, pessoal, a nossa observação aqui, né, sobre o Paulo Freire, né? Claro que está muito longe ainda da gente falar tudo o que precisa, né? Muito longe, até mesmo um pedacinho aqui que eu tô esquecendo, né? Então, mesmo agindo amorosamente, né, que na verdade é uma proposta que ele propõe para nós, né, como professores, o professor deve continuar lutando politicamente para o respeito da dignidade das tarefas e pelos direitos, assim como ter zelo pelo espaço pedagógico em que atua com os alunos, né? Então, aqui nós temos aí uma pequena demonstração, né, do que Paulo Freire pensava sobre o ato de educar, né, sobre os nossos saberes profissionais necessários, né, para ser um bom professor, tá? Longe de esgotar aqui o tema, tá? Mas eu acredito que será de muita contribuição aí para os estudos de vocês, ok? Lembrando que eu gostaria que vocês lessem todo o material, ok? E no próximo vídeo eu pretendo fazer aí um simulado com questões comentadas, ok, pessoal? Então, ficamos por aqui. Grande abraço para vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.